Travessias. Essa é uma gravação de síntese da aula do dia 17 de maio da disciplina Políticas Culturais e de Comunicação. Ontem, em sala de aula, nós fizemos uma abordagem sobre comunicação na perspectiva da mordaça versus liberdade de expressão. A obra de referência é o livro do professor José Marques de Mello, História Política das Ciências da Comunicação. Na Biblioteca Central da UFCG, tinha pelo menos 3 exemplares deste livro. Né? E eu não tenho xerox, eu tenho o livro, mas eu não tenho xerox. Quem tiver interesse em tirar o xerox, eu deixo o livro ali na Idêntica, na copiadora da Idêntica. E quem tem preferência por xerox, tira lá, tá? Eu prefiro não trabalhar com xerox por questão de custo, por questão de sustentabilidade, né? Mas quem ainda tiver essa preferência, eu deixo o livro lá. É um livro muito interessante, que é de 2008, e o trecho que eu utilizo para essa reflexão vai da página 92 à página 113, tá? Pro livro, quem não tiver condições de tirar esse xerox desse trecho do livro, não é? Depois eu dou um jeito de digitalizar e colocar em PDF para vocês, tá bom? Mas vamos lá. O professor José Marques de Mello faz uma abordagem interessante, e é o que eu disse ontem. Nós temos que saber separar autor e obra. Para as ciências da comunicação, José Marques de Mello ele é um autor respeitável. Né? Nesse livro, ele faz uma observação sobre o quanto, na prática da comunicação no Brasil, nós sofremos repressão. Né? Desde o Brasil colônia, nós somos alvo de repressão, de não poder expor a nossa liberdade de pensamento. Né? Quando éramos colônia de Portugal, tínhamos esse cerceamento. E agora, nos tempos atuais, mesmo com a Constituição de 88, garantindo a liberdade de expressão, de pensamento e de expressão, nós ainda passamos por alguns episódios de tentativa de cerceamento desse direito. Né? São diversas investidas nesse sentido. Nessa polarização contemporânea, a margem de cá do rio tenta calar a margem de cá do rio e a margem de cá do rio tenta calar a margem de lá do rio. Movimentos tidos como democráticos, pessoas de esquerda, né? Vocês sabem da minha identidade com a esquerda, mas a minha grande crítica é que por diversas vezes eu vejo colegas de esquerda, né, sendo seduzidos por essa arbitrariedade da comunicação, que é o cerceamento da liberdade de expressão, quando a gente vê, por exemplo, a tentativa de marco regulatório das mídias, marco regulatório da internet, regular a mídia nada mais é do que regular a liberdade de expressão, é ferir a Constituição. Né? Por mais que você tenha veículos de comunicação que abusem, né, do direito de persuasão, não é democrático. Elaborar políticas públicas que limitem a atuação desses veículos de comunicação. Nós demoramos muito na nossa história para conquistar o direito à liberdade de expressão. A Constituição de 88, ela derruba, por exemplo, a Lei de Imprensa de 69, né, que colocava ali códigos de atuação dos jornalistas conforme o interesse do Estado. Então, nas políticas públicas, a gente tem que ter um certo cuidado com essas tentativas de modificação da Constituição. Qualquer lei nesse sentido, ela vai entrar como PEC. PEC é projeto de emenda constitucional, porque vai ter que alterar lá. Garantida a liberdade de expressão desde que. Como assim desde que? Sim, pleno regime militar, no período de redemocratização. Uma Câmara de Deputados altamente questionável daquele período. Começou em 86 a Constituinte, 1986. Eu comecei a trabalhar em redações em 84 para 85. Em 86 teve a Constituinte. Tudo na mão do MDB hoje. MDB na época é PMDB. Houve questionamentos. A própria base de esquerda, de oposição na Câmara, não concordou com a versão da Constituição como ela foi colocada, que queria mais direitos. Ou seja, a parte que queria mais direitos na Constituição, hoje investe
né, na tentativa de modificação de um dos itens da Constituição mais básicos da democracia, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ponto. Esse vírgula, desde que, esquece. Né? Esse é um posicionamento que eu tenho como pesquisador da comunicação, como historiador, como teórico das ciências humanas, né? Das ciências sociais aplicadas, enfim. Então, o José Marcos de Mello, ele é muito feliz nesse livro quando ele vai fazer esse passeio pelo Brasil, desde o Brasil colônia até os dias atuais, da forma como nós concebemos as tentativas nas políticas públicas, nas tentativas de intervenção do Estado, de cerceamento da liberdade de expressão. Né? Deixa eu dar um clique aqui. Então ele faz o resgate lá, que no Brasil colônia, né, de 1500 em diante, quando nós somos descobertos, quando nós somos invadidos, quando nós somos explorados, né, depende da perspectiva, foi muito bem colocado em sala de aula ontem. Isso, né, descobrimento é uma farsa, é uma mentira, né, nada foi descoberto, tudo foi invadido. Começa a repressão aqui no Brasil a partir de 1500. Né? A nossa história contemporânea, né, a história da civilização brasileira, né, como se nós só fôssemos civilizados a partir do momento da descoberta, como se o que tinha aqui não fosse um exemplo de civilização. Né? Nós tivemos a civilização asteca, a civilização inca, a civilização maia, nós tivemos também a civilização tupi-guarani, dos guaranis kaiowás, dos cariris, dos tapajós, né? Das diversas etnias indígenas que tinham suas organizações sociais. Né? Mas a gente cai nessa bobagem aí de falar do início do processo civilizatório brasileiro, né? Como se essa visão eurocêntrica, modelo europeu trazido para o Brasil, fosse o início do marco de um desenvolvimento, sendo que na realidade só viu regresso. Uns regressos marcantes é que ninguém no Brasil colônia tinha a mínima situação de liberdade de expressão. Sempre houve o cerceamento. Começou pelas capitanias hereditárias, né? Ou seja, todos os representantes da coroa portuguesa, eles tinham duas finalidades básicas. Primeiro, extrair os recursos naturais, transformar isso num capital simbólico e mandar para a coroa portuguesa em forma de riqueza. Né? A segunda prioridade desses capitães que aqui governavam era controlar qualquer movimento de rebeldia interno que levasse a uma afronta a esse domínio da coroa portuguesa, ou seja, a repressão. Né? Então, o José Marcos de Mello ele faz essa observação lá numa parte do texto. Em 1808, com a vinda da coroa portuguesa do Brasil, a gente tem um agravamento disso, porque antes nós tínhamos os mandatários da coroa portuguesa, depois nós passamos a ter a própria coroa portuguesa aqui no Brasil. Né? Muito questionável essas versões. Dom Pedro e a corja toda saíram fugidos lá de Portugal, fugidos de Napoleão, né? E vieram parar aqui no Brasil numa situação de desmoronamento de todo o Império Português. Né? Não souberam aproveitar a exploração das riquezas das suas colônias, principalmente do Brasil, mas vamos lembrar que Portugal esteve também em Angola, Moçambique, né, diversos países da África, né, mas foi no Brasil que eles encontraram suas maiores riquezas. Na África eles exploraram a mão de obra, né, capturando os negros e trazendo aqui para o trabalho forçado da escravidão, e no Brasil a exploração das riquezas minerais, mas não souberam aproveitar. Mais ou menos como o ganhador da loteria lá que pega o prêmio e torra antes de chegar à sua meia-idade. Vai passar uma velhice pobre. Foi assim que a coroa portuguesa, no final do período colonial, passou de uma potência econômica da época, um paizinho pequenininho ali na Península Ibérica, né, Portugal se transforma num país pobre, né, até hoje um país praticamente inexpressivo na Europa. É um país que teve o poder que teve na Idade Média, né, ele e Espanha juntos, ali rivais, mas na mesma Península Ibérica. Hoje são dois países que figuram ali a região da zona do euro
mas com participação pífia no PIB europeu, né? Justamente por isso, não souberam organizar-se política e financeiramente o suficiente para manter o seu, aspas, reinado. E a vinda da coroa portuguesa para o Brasil era um marco do agravamento das crises de repressão. Porque com a coroa portuguesa estando aqui, vem as piores repressões. Né? Por exemplo, com a coroa portuguesa aqui, é autorizado, por exemplo, o uso de gráficas. Na época, antes da coroa portuguesa, era proibido ter gráfica aqui no Brasil. Mas apenas gráficas que prestassem serviço para a coroa portuguesa, para o Estado, para o reinado. Né? Você tivesse qualquer prensa na época, a gente está falando aí 300 anos depois da descoberta da prensa por Gutenberg, já havia um aperfeiçoamento, né, em produção em larga escala das prensas, mas isso era autorizado para publicações de algo com o interesse da coroa portuguesa, sendo que nesse mesmo período, 1808, nós já tínhamos a Gazeta circulando em Lima, no Peru, jornais públicos que circulavam. Óbvio, né, que a gente faz aquela observação, é uma circulação que atende a uma elite, a uma minoria. Né? Quem era a população letrada daquele período? Era a população abastada, né? A população erudita, o popular mesmo, as classes subalternas, socialmente subalternas, né? A população periférica, formada principalmente pelos homens livres, os vadios que vieram de Portugal, trazidos aqui para um trabalho forçado, mas que isso acabou nunca acontecendo, porque o trabalho forçado ele foi repassado ao negro e ao índio. Essas pessoas não tinham nenhum letramento. Né? Então, quando você fazia um periódico, tanto aqui quanto lá no Peru, em Lima, né, com a circulação da Gazeta de Lima, você apenas contemplava uma elite intelectualizada, né, que tinha um mínimo ainda de letramento. Nem poderia dizer que quem tinha situação de leitura era plenamente alfabetizado, eram semi-alfabetizados. Né? Então, a história ela nos traz versões um tanto mentirosas. Né? Eu citei ontem a questão do Hipólito da Costa, que está aqui com a publicação do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense circulou de 1808 a 1822. Ele começou a circular com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, como forma de afronta à coroa portuguesa. Mas ele termina de circular em 1822, quando o Brasil conquista seu processo de independência. Que conquista foi essa? Que processo de independência foi esse? Que tudo ali é uma mentira. Né? Dom Pedro em cima de um cavalo que nunca existiu, que só tinha mula no Brasil, mula e jegue. Né? Os dragões da independência em cavalos, todos ali árabes, manga larga, que também não existiam, trajando um vestuário que não existia, que o Brasil não tinha a mínima organização militar naquele período. Todos os soldados que estavam ali eram pessoas da comunidade e que aceitavam brigar por algum interesse de o Brasil se tornar-se independente de Portugal. Mas que pessoas são essas? Se quando a coroa portuguesa estava no Brasil, toda forma de manifestação que buscasse a independência de Portugal era reprimida. Eles fizeram o quê? Eles pegaram as pessoas presas e colocaram nos cavalos para erguer a espada e falar independência do Brasil. É um tanto contraditório, né? Então são versões mentirosas da história. O próprio quadro da independência, pintado, que está lá no Museu do Ipiranga, retrata isso, né? Uma coisa mentirosa. E a gente, na escola, a gente aprende isso, mas é na universidade que a gente tem que questionar isso. É amplamente questionável isso que eu estou falando, e eu acho que é bom questionar, mas questionar os ambos pontos de vista. Né? Aquilo que a gente aprendeu na história e isso que eu estou dizendo. Né? São visões antagônicas da história. Né? Então, a gente tem aqui a origem histórica da mordaça. Porque Hipólito da Costa, quando ele escreve o Correio Brasiliense, ele vai imprimir em Londres. Né? Ele produz aqui o jornal, leva os escritos para Londres, imprime em Londres e volta para o Brasil. Isso durava em média 40 dias. Você me diz uma notícia que ele estava divulgando ali? 40 dias depois? Se eu tentar lembrar aqui hoje a aula que eu dei 40 dias atrás, eu talvez não lembre. Né? E você vai pegar um fato, transformar nisso e trazer de volta para ele. Detalhe, ele imprimia ali, segundo os relatos, né, de 800 a 1000 exemplares. Onde circulava isso? O Brasil era só São Paulo, Rio de Janeiro? Né? Chegava aqui ao Nordeste, a Recife,
Olinda, Salvador, não chegava. Né? Então, de que período nós estamos falando? Vamos lembrar também que aqui, no sertão paraibano, a gente já tinha pontos urbanos. Né? Chegava até aqui? Não chegava, não tinha mínimo critério de distribuição. E quem recebia para ler? Quem tinha um mínimo de letramento alfabético. Né? E quem eram essas pessoas? Pouquíssimas pessoas. Quem fez a independência? Quem faz a independência de um país? É essa elite erudita que tem a leitura ou são as classes populares? São as classes populares. Então, tem muita contradição nessas histórias. Então, Hipólito da Costa era maçom, era uma pessoa da sociedade abastada. Quem hoje consegue sair daqui do Brasil e ir para Londres, nem que seja para imprimir um jornal mesmo comum, como a gente conhece, impresso ali tudo, e voltar? Pensa no custo disso. Agora, imagina o custo de uma viagem dessa lá no final, no começo do século XIX. Ou seja, é uma pessoa da elite. Assim como José Bonifácio, que foi para os Estados Unidos, conheceu o processo de independência, para se inspirar na Constituição norte-americana, para trazer o modelo da primeira Constituição aqui para o Brasil. Não é pessoas elitizadas. O José Bonifácio passou parte da sua vida na Europa, estudou, né? Ou seja, construiu um capital cultural que, para a época, só a elite era passível de ter. Né? A gente pega os próprios movimentos internos aqui de afronta à coroa portuguesa, né? Tiradentes, a própria figura de Tiradentes, né? Tiradentes, uma pessoa da sociedade ali mineira, que tinha 11 escravos dentro da sua casa. Ele queria a liberdade do país, mas ele não dava liberdade para as pessoas que trabalhavam forçadamente na sua casa. Inclusive, ele tinha escravos para dar banho nele. Né? Quer dizer, olha, a gente tem registros históricos, está tudo registrado na história. Não está no livro de história, mas está registrado na história. Né? São essas situações que chegam até nós, que na reflexão crítica que a gente faz da educomunicação, a gente precisa rever. Porque senão a gente vai chegar nas próximas gerações aí, nas próximas fases, né, a terceira idade, na fase da velhice, repetindo esses erros históricos que chegaram até nós na escola. Né? Então a gente está falando aqui de uma situação de mordaça. Né? O que é a mordaça? A mordaça, pura e simplesmente, é você fechar a boca forçadamente, arbitrariamente. Essa é a expressão da mordaça. Proibido falar, proibido pensar, proibido expressar. Né? Então, o José Martins Mello, no contexto das teorias da comunicação, ele está fazendo uma reflexão interessantíssima que o local da emissão, ou seja, o local de onde saem os fatos, de onde saem as notícias, que saem as informações, isso tudo é organizado pela hegemonia do Estado de maneira, socio-historicamente aqui no Brasil, de maneira que as classes menos favorecidas não têm o mínimo acesso, mesmo ao conhecimento. Ou quando tem, há uma limitação de conhecimento. Não por acaso o Brasil recebeu muito tardiamente as primeiras universidades, né? A primeira faculdade de jornalismo no Brasil era aqui de Recife, da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Foi ali que estudou José Marcos de Mello. Se formou ali. José Marcos de Mello, pernambucano. Então, nós recebemos muito tarde, mas por quê? Porque nós somos um dos últimos países da América do Sul, da América Latina, a emancipar em relação às metrópoles europeias. Né? Nós somos o único país de colonização portuguesa e os demais são todos de colonização ou espanhola, ou holandesa, ou francesa. Né? Alguns resquícios ali de colonização britânica, mas nós tivemos muito tardiamente a emancipação. Então, nossos processos históricos são sempre mais atrasados em relação a outros países aqui da América Latina. Não por acaso, Chile e Argentina, né, o próprio Peru, o Equador, Bolívia, são países que têm mais desenvolvimento acadêmico do que nós. Volte e meia, nós pegamos brasileiros indo fazer medicina na Bolívia, chegam para cá com todo um preconceito cultural, acadêmico,
Foi se formar na Bolívia, mas as primeiras faculdades de medicina da Bolívia, elas são muito anteriores às nossas primeiras faculdades de medicina. Nós temos faculdades tradicionalíssimas na Bolívia e com mais políticas de acessibilidade do que as políticas brasileiras. Então, o conhecimento aqui no Brasil, o desenvolvimento do conhecimento, o acesso ao conhecimento, seja ele escolar ou acadêmico, ele é retardado justamente porque o Estado hegemônico não tem o mínimo interesse no mínimo letramento da população menos favorecida. Nós só vamos ter políticas inclusivas no Brasil, pasmem, neste século. Até 2003, nós não tínhamos políticas de cotas de acessibilidade no país, apesar da Lei de Diretrizes Básicas da Educação e a própria Constituição darem o precedente formal das políticas públicas para isso. Isso é muito grave. Então, sem letramento não se decodificam códigos. E isso aí gerou um abismo, uma lacuna na história, que é aquela lacuna em que os estudantes, quanto menos letramento você tiver uma população, quanto menos a população for alfabetizada, menos discernimento sobre os fatos sociais ela tem. Nessa perspectiva, os grupos de comunicação hegemônicos nadaram de braçada. Eu citava ontem o desvio que existe nos gráficos que mostram de 1968, 1970, se pegar o gráfico de 1970 até os dias atuais, o nível de alfabetização ou semi-alfabetização da população. Você sai ali de 30% a 40% e você chega hoje ao índice aí que varia de 60% a 70%, 75% dependendo da perspectiva. Com semi-alfabetização chega com certeza a 70%, 70 e poucos por cento. Alfabetização plena, 60%, 60 e poucos por cento. Mas mais da metade da população brasileira é alfabetizada hoje, ou seja, tem suficiência de ler ou ouvir algo com suficiência de entender aquilo que está lendo, aquilo que está assistindo, aquilo que está ouvindo. Isso são dados estatísticos do próprio governo, independente de quem está na presidência. Isso de 70 para cá são dados oficiais. E você tem, por exemplo, um outro quadro que mostra a queda de audiência dos veículos de comunicação, principalmente a Rede Globo. A Rede Globo ela sai de um domínio de audiência absurdo, ao ponto de, no começo, ali, anos 70 e 80, de cada 10 aparelhos de TV ligados, vamos lembrar que nesse período só a elite tinha televisão, a população, a massa mesmo, classe média baixa, vamos colocar aí de classe A, B, C e D, a nova classe média, por exemplo, classe C, D e E, elas não tinham acesso à televisão. Assim como hoje, a classe C, D e E, eles não têm acesso a essa tecnologia dessas novas gerações de smartphone, novas gerações de MacBooks, novas gerações de computadores Dell, novas gerações de televisores. O 5G vai chegar, por exemplo, para pouquíssimas pessoas. Então, é nessa realidade que a gente está falando de desigualdade na perspectiva da inclusão tecnológica. Então, nos anos 70 ali você tinha uma elite que assistia a televisão, acesso à televisão. Em 60 e 70, Anos 80 uma certa popularização. Dos anos 90 em diante, aí sim a gente está falando aí de quase todos os domicílios do país tem pelo menos um aparelho de televisão. Mas se você pegar esse gráfico da audiência, medida pelo Ibope, agora o Kantar Ibope, Kantar com K, K-A-N-T-A-R, Kantar Ibope. O Kantar Ibope mostra para a gente a trajetória da audiência, desde esse período até hoje, e mostra que os veículos de televisão aberta, capitaneados pela Rede Globo, SBT, Globo, Record, Bandeirantes, depois vai lá Rede TV, TV Cultura e vai despencando, CNT, mas o índice de audiência desses veículos ele cai, muito influenciado pela tecnologia, sim, pelas novas tecnologias, sim,
Mas antes dessas novas tecnologias, a gente já teve uma lacuna ali que vai dos anos 90 a os anos iniciais primeira década de 2000, 2010, você já tem uma crise de audiência ali. Pura e simplesmente coincide com o período em que há maior nível de letramento da população brasileira. Ou seja, quanto mais alfabetizado, quanto mais acesso ao conhecimento as pessoas têm, menos elas se submetem à persuasão dos veículos hegemônicos de comunicação. Ou seja, a receita da Globo ela vai dar cada vez mais errado quanto mais a população tiver acesso à informação, tiver acesso ao conhecimento. Né? Situações interessantíssimas e passíveis de análise, vocês vão chegar já em fase de TCC, e eu acho que vocês têm objetos maravilhosos de estudo, não só para televisão, né? Estou citando televisão aqui, mas o próprio rádio. Olha o rádio sobrevivendo. O rádio sobrevive. As plataformas de streaming estão dando mais sobrevida ao rádio do que as próprias emissoras de televisão. Porque as emissoras de TV pouco usam as plataformas de streaming. Não usam mais agora Globoplay, né, Star Plus, Disney Plus, Discovery Plus, tudo é Plus agora, né? Mas as rádios, né, houve uma democratização do serviço de rádio com a plataforma streaming que você não precisa de concessão. Você põe na internet lá, põe o seu conteúdo, fatura em cima e vamos embora. Né? Então, quer dizer, o rádio está se reinventando. Né? Sai da antena de transmissão, né, que é inviável hoje, e você vai para as plataformas, né? Cada vez mais barato. Consome cada vez menos dados celulares seus planos, acessar uma rádio online. Eu digo isso pela rádio o FCG Conecta, que eu mantenho no ar dentro do meu grupo de pesquisa. Né? Tá aqui. Né? R$ 97,00 por mês você mantém uma web rádio no ar com uma programação razoável. E fatura em cima, tem os direitos autorais todos preservados ali, você não paga ECAD e vai embora. Aí tem autonomia de produzir seu assunto e de falar o que quiser. Se você fala besteira e as pessoas gostam de ouvir besteira, as pessoas vão te ouvir. Se você fala besteira e as pessoas não gostam de ouvir besteira, elas não vão te ouvir. Isso é a democratização que o rádio permite para a gente. Né? Então, Zé Marco, voltando ao que o Zé Marcos Mello estava falando, na percepção da emissão, nós temos essa política pública de bloquear os meios, os canais, as plataformas, os caminhos pelos quais a massa, o povo, tenha acesso ao conhecimento. Um deles é não garantindo acesso ao ensino com qualidade. A outra perspectiva que a gente está falando é a questão da recepção. Né? No pós-guerra, no século XX, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente está falando a partir de 1945, os investimentos feitos em educação pelo planeta, eles retiram parcialmente a mordaça. Por quê? Porque os países, o planeta passou por uma necessidade de desenvolvimento. Vejam, de 45 a 60, quantas novidades surgem no mundo da tecnologia, da informação e da comunicação. Né? É um boom de explosão. Há muitos investimentos, muitas oportunizações de trabalho. E um trabalho cada vez mais qualificado. A indústria automobilística passa por uma revolução. Nós temos nos Estados Unidos, dentro da Gestalt, dentro da perspectiva da teoria crítica, da perspectiva das reflexões, dos estudos culturais, enfim, do estudo de comunicação, que entendem a indústria cultural como moldadora daquilo que deve pensar a massa consumidora. Né? Você tem nos Estados Unidos tem o Fordismo, no Japão você tem o Toyotismo. Você tem uma série, surgem os estudos na comunicação, das relações públicas, da comunicação organizacional. Enfim, a sociedade ela se organiza a partir do conhecimento para uma produção mais direcionada e mais certeira. A Segunda Guerra Mundial destruiu as economias do planeta. É nessa brecha que a economia norte-americana faz um boom. Né? E o Brasil também passa por isso. Né? Vejam que a gente tem ali, coincidindo com a Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem o Estado Novo, né? Depois a gente tem o conceito de escola nova, depois vem o movimento ilustrado, tem diversos movimentos de pensadores intelectuais brasileiros que querem romper com aquele pensamento quadrado, conservador,
que fazia com que nós não dessemos oportunidade à classe trabalhadora, né? Então vem a carteira registrada, vem direitos que vão sendo assegurados, né? E a gente vai tendo uma maior organização. Então o século XX para o Brasil e para o mundo, ele é dividido em duas partes. A primeira metade, você tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E aí no finalzinho da primeira metade do século passado, a gente tem já o final da Primeira Guerra Mundial, e você tem uma segunda metade de total reorganização. Tanto é que no final do século passado, nós temos uma realidade da globalização, né? Ou seja, aí sim, da desmaterialização do trabalho e uma nova dinâmica, mas é um século de muitas transformações, mas principalmente transformações protagonizadas pelo conhecimento. A academia, a universidade, em todo o planeta, ela passa a ser o território a partir do qual acontecem as principais revoluções sociais, políticas, todas as mobilizações, né, genéticas, né, o desenvolvimento das vacinas, os estudos sobre doenças tidas como incuráveis, né, aparece a AIDS, hoje a gente já tem um controle da AIDS, então isso tudo ferve muito rápido. E concomitante, você tem essa aceleração do desenvolvimento da tecnologia, né? Olha o celular, desde a sua invenção até a concepção que a gente tem hoje, o telefone, né? O telefone, desde a sua invenção, no final do século XIX, até os dias atuais, a transformação, o que é a telefonia hoje, né? O rádio, desde a sua invenção, no começo do século passado, né, na primeira década do século passado, Marconi na Itália, ou Landel de Moura aqui no Brasil, né, depende da perspectiva, olha o quanto que se desenvolveu de lá até os dias atuais, o meio rádio, né, a própria televisão, muito rapidamente passou por uma transformação, e olha o que é a televisão hoje, a mudança de conceito de TV, né, ontem foi citada essa questão do Smart TV, né? O Smart TV, ele muda totalmente o conceito de televisão que a gente tem. Aquele conceito que você precisa ter uma antena para receber o sinal, o Smart TV isso muda. Você une as novas tecnologias da comunicação com as tecnologias tradicionais da comunicação. Tem ali o Smart TV que você conecta, assiste conteúdo livres ou não, no aparelho de TV, sem depender da antena de TV da Globo, da TV Paraíba, da Borborema, da Correio, enfim, seja qual for o grupo hegemônico de comunicação, mas não deixamos de estar vinculados à hegemonia, porque você tem a hegemonia por trás da tecnologia que coloca isso tudo ali e nada disso é colocado de graça. Se você tiver um Smart TV, mas não tiver uma internet razoável, né, você vai sofrer, né? Mas então, vejam que a gente tem uma retirada parcial da mordaça aí, porque as pessoas começam a se expressar, né? E nessa percepção, na nova reconfiguração da antiga emissão para a nova recepção, na educomunicação você tem a ressignificação de sentidos na perspectiva do Jesus Martim Barbeiro, dos meios às mediações, o livro que a professora Lígia já trabalhou com vocês, a professora Maíra e outros professores trabalham. O livro do Jesus Martim Barbeiro, colombiano, dos meios às mediações, né? Você tem acesso a uma cultura letrada, né? Isso aumenta o capital cultural. Eu vou entrar na unidade 2 dessa disciplina, com Pierre Bourdieu, vou ter uma aula específica com vocês para estudar a questão do capital cultural. Ou seja, o conhecimento que você adquire e desenvolve na vida é transformado num capital simbólico que o coloca em situação de resistência ao que é colocado ou submissão aos conteúdos hegemônicos colocados. Então, a gente está falando aqui num contexto das teorias da comunicação, da emissão, da recepção e nessa questão da ressignificação. Quanto mais letramento o sujeito tem, mais ele ressignifica os conteúdos e mais ele, ou agora na perspectiva das redes sociais, WhatsApp, Instagram, ele compartilha ou ele nega o compartilhamento porque ele tem discernimento, né? Então, o Zé Marcos de Mello faz a observação também que a Constituição de 88 ela garante a liberdade de expressão, seu artigo 5º lá sagrado, né? A partir de então, a imprensa investigativa ela ganha mote, né? Ela ganha um certo destaque. O jornalismo investigativo, né? Até citei ontem, vocês, no mundo do trabalho da comunicação, eu recomendo, filiem-se à ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou afiliado e é muito interessante que vocês tenham essa proteção. Porque o jornalismo investigativo, ele
garante que uma parte da hegemonia da comunicação inserida no contexto de mercado, que ela fiscalize as partes hegemônicas que compactuam com ela. Ou seja, é o veículo de comunicação, o fiscal do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário, da questão das injustiças. Né? É só o jornalismo investigativo. Ele é, dentro da bolha do que a gente está falando aqui, ele é um dos elementos. E é o único elemento que eu consigo verificar num contexto da comunicação hegemônica, o jornalismo investigativo, como a ovelha negra do processo. Né? Então, praticar o jornalismo investigativo é muito interessante. Né? E foi nessa prática do jornalismo investigativo que surgiram figuras que são tanto contraditórias dentro do que eu estou dizendo, mas só para citar um exemplo que o Zé Marques cita no seu texto, a queda do Collor de Mello. Né? O Fernando Collor de Mello foi um presidente que nasceu na mídia, leia-se na época de 1988, 87, 88, ele aqui de Alagoas, né? Família dele dona de jornais na época, e a Gazeta de Alagoas, né? E grupo afiliada da Globo em Alagoas, em Maceió, né? Pertencente à família Collor. E ele surge ou seja, ele é uma representação hegemônica da época para a sucessão de José Sarney, dentro de um processo de redemocratização, porque o Sarney foi um fiasco enquanto presidente. O país atolou-se em dívidas com o José Sarney e principalmente pela falta de controle da inflação. Então, criou-se uma esperança. Quem a gente coloca? Coloca uma pessoa bonita, nova e que tem que criar uma fama. A fama dele em Alagoas era como se ele fosse um caçador de marajás. Um cara que ocupou cargos públicos em Alagoas e que caçou os altos salários, né, resultado de corrupção. Isso foi capa de revista, de jornal, da matéria da própria Globo, da época. Né? Então, eu tenho um exemplo agora aqui para mostrar para vocês dessa construção midiática. Eu cito a revista Veja, eu coloco a revista Veja, mas nós temos, se a gente pegar o histórico lá no próprio acervo da Globo, do Estadão, da Folha e do Estadão, vocês vão ver lá, a Globo não, a Globo, esses conteúdos, ela só coloca no banco de dados dela aquilo que interessa a ela, né? Esse registro todo do Collor, você pode achar em documentários de quem tinha fita de VHS que gravava na época, uma coisa ou outra, mas a própria Globo, a Central Globo, SEDOC Globo não disponibiliza para acesso para a gente esses conteúdos na íntegra daquilo que ela colocava nos seus telejornais do período. Né? Às vezes, numa pesquisa, você faz uma solicitação e eles cedem lá, mas com certa burocracia. Né? Mas a Veja está aqui. Essas capas são públicas, né? Olha isso. Né? Começa ali o Caçador de Marajás, a primeira vez que o Collor foi capa, né? O Fernando Collor de Mello. Né? Quando ele se propõe a ser presidente da República, o Collor ganhando a eleição, é a capa do dia que ele ganhou a eleição, conturbada a eleição, quase perdeu a eleição para Lula, que não tinha a hegemonia da comunicação do lado dele. Né? E aqui o confisco da caderneta de poupança, aqui a capa da denúncia, aqui já era um fiasco, né? O governo dele muito desacreditado, escândalos diários envolvendo Collor, Rosane Collor, que era a esposa dele na época, ele mesmo se envolvendo em diversos escândalos no cotidiano, né? Tinha na casa da Dinda, né, que era a sede, ele em vez de morar no Palácio da Alvorada, né, como todo presidente faz, ele lá em Brasília, ele alugou lá uma casa que chamava Casa da Dinda. E altos escândalos, altas festas, altos escândalos sociais aí envolvendo a figura do presidente da República, né? E aí cria-se essa situação das denúncias do Pedro Collor sobre a arrecadação de campanha que elegeu Collor, uma campanha milionária. Foi a primeira campanha que eu vi em horário eleitoral que tinha recursos 3D, de animação 3D. Né? Os dois L's do Collor ali formavam um trilho em verde e amarelo, um trilho de trem, né? E por trás ia como se fosse a locomotiva do progresso, da salvação do país. Eu vou tentar achar isso e compartilho com vocês aqui nessa plataforma virtual, tá? Mas são escândalos, né, gente? E aí a capa
da Veja quando ele cai, que tem um impeachment, né? Todo o semblante dele, né? E aí a Veja faz uma edição especial do ano de 92, o ano glorioso em que nos livramos dele. Esse nos livramos aí coloca a própria revista na condição de quem criou, né? É interessante para a época da Veja, eu tenho amigos, né, hoje aí aposentados da comunicação, mas que trabalhavam na revista Veja. Tem um amigo, um grande amigo, Júlio César Garcia em Assis, que é da equipe fundadora da revista Veja, quando essa revista ainda tinha um mínimo de seriedade, né? E ela perdeu sua identidade, principalmente nos anos mais recentes, né? Nos últimos 10 anos, a revista Veja se submeteu a uma situação complicadíssima, mas editorialmente a revista assume a meia-culpa como quem criou o monstrinho e tirou o monstrinho de lá. Aqui as capas da Veja, que a disparidade que existe na forma de lidar com o candidato que faz parte do seu projeto hegemônico e o candidato que não faz parte do projeto hegemônico. Até hoje, essa figura de baixo não faz parte do plano, qualquer tipo de plano dos grupos de mídia hegemônicos que a gente conhece, né? E aqui, essa parte de cima que só é trocada, né? A gente teve lá atrás Aécio, né? Já tivemos Serra, o próprio Alckmin, hoje, né? E diversas figuras aí, né? Que são uma tentativa de criação nacional de uma imagem de Salvador. A última imagem de Salvador que foi criada pela mídia está aí, está salvando, nunca salvou nada e nunca vai salvar nada. E a gente está vendo o desastre que está aí, né? Mas aqui, a primeira capa da Veja, o Caçador de Marajás, é a primeira capa de Lula, né? Sendo especulado como candidato a presidente da República, né? A primeira capa do Collor sendo apresentado como candidato e a primeira foto de Lula sendo apresentado como candidato, né? E aí a foto da semana da eleição em que os dois foram no segundo turno, né, por embate final, né, de quem chegaria à presidência, né? Collor chegou, muito apertado, mas chegou. Mas a diferença de tratamento de imagem, de escolha de imagem, de foto, é uma coisa assim bem complicada nos pressupostos éticos, em todos os pressupostos que a gente for analisar aqui, né? Então, a cidadania, ou seja, os seus direitos e deveres enquanto cidadão passam a entrar na pauta universal, o mundo passa a falar em direitos, em deveres sim, mas principalmente direitos, né? Então, na academia, ou seja, nas universidades, a gente passa a trabalhar a questão do protagonismo da cidadania, né? Por exemplo, aqui no Brasil surge com a professora Cecília Maria Crolin Peruso, que ela escreve aquele livro Comunicação nos Movimentos Sociais. A professora Maíra já trabalhou esse texto com vocês, eu também trabalho a Cecília Peruso. Ela vai escrever o seu livro em 1998, já dentro desses pressupostos. Na academia a gente precisa alertar e ratificar que todos temos direitos e temos deveres, né? Que tudo deve ser seguido conforme a percepção da inclusão. Aí o Zé Marques de Mello faz o alerta que em 2005 nós tivemos 150 jornalistas assassinados no mundo. Quanto mais os veículos de comunicação no planeta assumem a condição de mediadores de direitos dos cidadãos, mais a perseguição ocorre. Vejam aqui no Brasil as agressões feitas a jornalistas de algumas emissoras, né, de alguns veículos de comunicação, agressões públicas, verbais, com tentativa de impedimento do trabalho do jornalista, pura e simplesmente por ele ser funcionário de uma determinada empresa de comunicação. Como se ele fosse o dono, se ele fosse da família Marinho, da família Saad, da família Santos, né? E não, é um profissional que está ali trabalhando. Então essas agressões acontecem. Agora na Ucrânia, né, a jornalista árabe morta, pelo menos 3 ou 4 jornalistas morreram na guerra da Ucrânia. E aí vem a estatística, né, em maio, no mês de maio, já agora em maio, nem chegando à metade do ano, mais de 140 jornalistas já morreram esse ano. No ano inteiro, em 2005, já assustou 150 jornalistas assassinados, né? Agora a gente já tem aqui, no mês de maio,
quase esse número, né? Então, o conceito de cidadania na comunicação, né? Os meios massivos são hegemônicos, é uma cristalização disso, e os meios populares, eles figuram como contra-hegemônicos, né? Eles vão na tentativa de quebrar isso, mas sem concorrer. Essa é a diferença, né? Os veículos hegemônicos, eles concorrem entre si, eles brigam entre si. Né? Um compra um campeonato, a Libertadores, outro pega, aí o outro vai lá, paga mais e pega. Fica aquela briga da hegemonia. Os veículos não hegemônicos, eles ficam à margem disso. Eles vão desenvolver a comunicação do local para o global na percepção de eu preciso buscar, fora da receita hegemônica, fora da receita neuroestrutural, um modo de informar a população do meu bairro, por exemplo, com discernimento. Né? Então é uma reflexão muito interessante, que é a reflexão base da professora Cecília Peruso. Então a grande mídia constrói e molda o discurso sobre o que seja a cidadania. Né? Então a gente vê ali os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos vizinhos, às vezes nossos amigos, né? Entendendo realmente que o Criança Esperança é um programa social da Globo que resgata a infância e protege a infância, né? Enquanto você vai ver que o Criança Esperança nada mais é que um programa que realmente repassa uma parte do recurso para alguns programas de assistência infantil, mas que o grosso de todo o recurso gerado ali vai para a própria Rede Globo, né, dentro do seu status de, aspas, compromisso social. Né? Aí, fechando aqui, eu vou compartilhar com vocês, né, aqui na nossa na plataforma virtual, a íntegra diz que a carta de São Bernardo. Né? Houve uma reunião de 20 a 30 de novembro de 2006 em São Paulo, e a partir dali, diversas representações da sociedade civil decidem que a gente deveria fazer um debate, um amplo debate sobre as políticas nacionais de comunicação. Então você tem a CONFECOM, que é a Conferência Nacional de Comunicação em Brasília, capitaneada pelo professor José Marques de Mello, né? E a partir dali, por exemplo, é decidido o desmembramento da grande área da comunicação social. Surgem então as diretrizes curriculares nacionais da publicidade. A primeira foi a publicidade e propaganda, depois foi o jornalismo, radiojornalismo, cinema e TV, audiovisual e, no último caso, o nosso curso de educomunicação, criado em 2010. Começa na USP e a implantação em bacharelado vem aqui para Campina Grande. Né? E ali surge um começo de discussão que deixa todo mundo preocupado, que é um oportunismo de dizer, naquele período, que a gente está ali no segundo mandato do ex-presidente Lula, né, que nunca escondeu a sua vontade de regular a internet e regular a mídia. Né? Cansou de falar da pauta positiva, que os veículos de comunicação só davam foco para pauta negativa, mas é o papel da imprensa. Né? Então foi a primeira sinalização, não vingou. Né? Mas aí começou-se a discutir direitos e deveres na cidadania, né? Também do comunicador. Né? Então essa é uma reflexão que está no texto de José Marques de Mello, separando, né, quem é José Marques de Mello para a sua reflexão. José Marques de Mello morre ali em 2016 e já estava doente. Na última vez que eu conversei com o professor José Marques de Mello foi em 2015, no Pensacom, lá em São Paulo, dezembro de 2015. Eu estava no meu mestrado, afastado da UFCG, perdão, no meu doutorado, para terminar meu doutorado. Foi a última vez que eu conversei com ele. Aí, meses depois, ele morreu. Ele tinha uma doença degenerativa e padeceu disso, né? E eu sempre tive um certo respeito pelo professor José Marques de Mello, enquanto acadêmico. Mas quanto mais você conhece o pensamento dele, as posições individuais dele sobre determinados fenômenos sociais, isso me deixava muito preocupado. Né? Um certo conservadorismo no entendimento da comunicação. E ele foi o fundador da Intercom, morreu na condição de presidente de honra da Intercom. A Intercom tem todo o legado de José Marques de Mello, né, uma pessoa constantemente homenageada pela Intercom, mas com posicionamentos, principalmente perto do final da sua vida, um tanto complicado. Ele, por exemplo, não reconhecia a comunicação. Ele reconhecia
O Educomídia, por exemplo, ele tentou criar esse conceito de Educomídia com a PUC de Minas Gerais. E olha que o Ismar de Oliveira Soares, o precursor da educomunicação aqui no Brasil, foi meu orientador de mestrado e de doutorado. Ismar Soares foi orientando de doutorado de José Marcos de Mello, né? Então, José Marcos nunca se apegou ao legado construído por um orientando seu, né? E tinha muita dificuldade de falar sobre educomunicação. Assim como Maria Aparecida Bacega também, hoje já falecida, sempre teve muita dificuldade de reconhecer o étimo, né, educomunicação, por achar que educação antes de comunicação é injusto e ingrato por nós estarmos na ciência da comunicação. Então ela trabalhou sempre com comunicação barra educação como conceito e nunca reconheceu educomunicação enquanto étimo, enquanto palavra para denominar a área. Então, por aí vai as discussões um tanto tolas, né? Mas que caracterizam esse universo da comunicação. 50 minutos, a minha aula está aqui encerrada. Ontem eu dei uma aula de 2 horas e 20, né? Aqui eu reduzi e sintetizei para vocês em 2 horas. Registrando apenas que na semana que vem, essa turma ninguém comparece à universidade, que eu não vou dar aula presencial. Eu vou fazer uma interação síncrona com vocês em casa, faço uma interação síncrona com vocês e depois compartilho essa interação aqui na plataforma virtual, tá bom? Estou colocando textos para vocês aqui. O texto é Marcos de Mello, entrevistas é Marcos de Mello, um conjunto ali de entrevistas dele em vídeo para vocês entenderem quem é a figura do José Marcos de Mello. E vou atrás agora desse material, se eu acho a campanha do Collor da época que eu citei aqui, né? Eu vou ver se eu consigo achar isso na internet e compartilho com vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Eu sou o professor Cláudio Messias. Essa é a disciplina Políticas de Comunicação, Políticas Culturais de Comunicação. Essa é a semana 3, mas o conteúdo que eu expus para vocês é o conteúdo da semana 2. Fiquem bem, fiquem em paz.